Boa noite para todos. A parashá da nossa semana é Parashat Metzorah. Parashat Metzorah, ela vai falar sobre um assunto muito interessante, que, como vimos anteriormente, quem traduziu essa palavra Metzorah para qualquer língua não foram judeus e não foram pessoas não religiosas, foram padres, foram pastores, foi a Igreja Católica, posteriormente a Igreja Protestante, e eles traduziram essa palavra Metzorah como lepra. A gente viu que não é lepra, por causa que a lepra é uma doença, e aqui não se trata de uma doença, se trata de uma manifestação espiritual. Então esse assunto já foi dito na parashá anterior, é uma manifestação espiritual que ela pega no material, no mineral, no vegetal, no animal e no ser humano. E é exatamente a mesma coisa. E qual o motivo que essa manifestação espiritual, vamos chamar ela de nega, o nome dela é Nega Tzarat. Nega Tzarat, vamos chamar ela de nega, porque ela pega no mineral, depois ela pega no vegetal, depois no animal, depois no ser humano. Dizem nossos sábios que essa manifestação espiritual, ela é um castigo para a pessoa, um castigo por essa pessoa ter falado Lashon Hara, ter falado mal de alguém. O que quer dizer Lashon Hara? O que leva a pessoa a falar mal de alguém? Se a pessoa vai para o médico fala para ela, você está com tal doença. Será que isso é uma Lashon Hara? Será que ele está falando mal dela? Não, ele está diagnosticando o que ela tem. Então, qual seria o problema para mim falar para alguém, você é um cara chato? Estou diagnosticando o que ele tem. Então, aí vai ter uma diferença. O médico, chamado em hebraico Nogeh Badavar, ele precisa dar esse diagnóstico. Se essa pessoa fosse um psicólogo, um psiquiatra, um médico, o médico falasse para ele que é um cara chato, aí não seria Lashon Hara, porque ele estaria precisando do diagnóstico, teria que saber como fazer para... Estou falando um cara chato assim só, por exemplo, né? Pode ser coisa pior também. Então, na prática, quando a coisa é necessária, ela não entra na classificação de Lashon Hara. Então é permitido para o médico falar para o paciente, você tem tal e tal doença. Agora eu não poderia chegar para alguém e falar, tal pessoa tem tal e tal doença, que eu estaria prejudicando a pessoa, aí seria Lashon Hara. Então, quer dizer, o médico que ele está envolvido para curar a pessoa, então ele pode falar para a pessoa qual doença ele tem. A pessoa vai na farmácia comprar um remédio, ele pode falar para o farmacêutico que doença ele tem, que remédio ele precisa. Alguém que não tem a ver com isso, se ele falar alguma coisa, vai ser considerado Lashon Hara. O que causa para alguém falar Lashon Hara, dizem, o Rebbe explicou isso muito bonito, ele falou assim, nas coisas materiais, a gente tem que olhar para quem está abaixo de nós. A gente tem que dizer assim, olha, graças a Deus que eu estou nessa situação, olha o outro que está numa situação pior do que a minha, e eu podia estar na situação dele e não estou. Nas coisas espirituais, eu tenho que olhar para alguém que está acima de nós. A natureza humana não é assim. Uma criança pequena, quando ele quer um brinquedo, a criança, ele vê que o amigo tem um brinquedo melhor do que o dele, então ele vai querer um brinquedo ou igual ou melhor do que o amigo tem. Uma criança, quando vê que a outra recebe um brinquedo, ela começa a chorar, berrar, espernear. Então ela está com inveja, ela se sente que ela precisa do brinquedo para ela, quer dizer, ela é mais importante. A gente vai ver a natureza das crianças, ela é instintiva. Ela é como a natureza dos animais.
quando você coloca um osso entre 10 cachorros, cada cachorro vai querer o osso para ele, não vai querer oferecer o osso para outro cachorro. Quando você coloca um brinquedo entre 10 crianças, cada criança vai querer o brinquedo para ela, não vai querer oferecer o brinquedo para outra criança, e se a outra criança pega, ela fica com inveja, ela começa a berrar. Na hora que ela começa a berrar, ela está prejudicando a outra criança, a criança que pegou o brinquedo, porque aí vão tirar o brinquedo dela também, vão falar, olha, agora ninguém vai brincar. Você está vendo, você pegou o brinquedo, seu amigo está chorando, então agora ninguém brinca. Então, essa é a natureza animal, essa é a natureza da criança pequena, que é a natureza instintiva. Quando a criança cresce, se ele não trabalha em cima da própria natureza, ele continua natural. Do jeito que ele nasceu, ele continua. Ele só troca o brinquedo. Então, antes era um brinquedo bem baratinho, agora o brinquedo virou um BMW, um Porsche, uma viagem para Miami. Agora o brinquedo já virou uma coisa mais cara. Aí o amigo foi para Miami, ele não foi. O amigo estava na Disneyland, ele não teve. O amigo colocou o filho dele numa escola cara e ele colocou o filho dele numa escola barata. Aí começa... Não começa. Começou quando ele tinha 2 anos de idade, que ele viu que o amigo recebeu um brinquedo. Ele gritou, berrou, e ele viu que tiraram o brinquedo do amigo, que o grito, o berro dele deu certo. Então agora ele está grande, o amigo ganhou uma viagem para a América, então ele vai gritar e berrar, que ele vai falar, não, peraí, se alguém tinha que viajar, esse alguém era eu. Se alguém tinha que ganhar um BMW, esse alguém era eu. É a natureza da criança, a natureza do animal, quer dizer, essa pessoa não se desenvolveu, a pessoa não cresceu. Então, o Lashon Hara, ele é consequência desse retardo emocional de todos nós. Quer dizer, a gente não cresceu, a gente ficou no nível animal, no nível criança pequena, só mudamos o brinquedo. Agora, antes a gente berrava porque o nosso amigo recebeu uma bicicleta nova, agora a gente berra porque ele ganhou um carro novo e eu não ganhei um carro novo. Antes a gente berrava porque o amigo ganhou um pirulito, agora a gente berra porque ele tem um apartamento melhor do que o nosso, ele tem uma vida melhor do que a nossa. É o retardo emocional. Então esse retardo emocional, ele vai transformar esse berro da criança pequena no Lashon Hara da criança grande. Ou seja, eu agora, o adulto, eu vejo que o meu amigo ganhou uma coisa que eu não ganhei, então eu vou falar mal dele. Eu vou falar, com certeza ele não ganha um salário para isso, com certeza ele deve ter roubado, com certeza ele tem alguém que ele enganou aí, que deu isso para ele. Eu vou falar qualquer besteira, tipo assim, na esperança de que ele perca isso que ele ganhou, quer dizer, vou votar na torcida, o dia que ele perdeu o que ele ganhou, vou festejar. Esse é o retardo emocional. Essa é a causa da Lashon Hara, quer dizer, o berro da criança pequena, quando a outra criança ganha um brinquedo que ele não ganhou, é o Lashon Hara da criança grande que não se desenvolveu. Então, a Metzorah, a Negatzarat, ela vem para retificar isso, ela vem para despertar a pessoa, para falar para a pessoa, cresça. Primeiro, ela aparece na parede da casa. Ela começa por baixo, mineral. Se a pessoa continuou falando o Lashon Hara do outro, quer dizer, continuou com esse retardo emocional, essa nega, ela surge no vegetal. Vegetal, uma roupa de linho, um móvel. Se a pessoa não se tocou ainda, continuou falando mal do outro, aí a Negatzarat, ela já vem pro animal, ela está se aproximando da pessoa. Então, a pessoa deve entender, espera, se já está no animal, se já está na roupa de lã, qual a diferença entre eu e o animal? O animal,
você coloca o osso no meio dos animais, cada um late do lado dele, cada um pula em cima do osso, cada um late para o outro, cada um não sei como chama, o cachorro na hora que ele está com o osso na boca e o outro tenta tirar, ele faz um ruído. Então, se já chegou no animal, e eu estou me comportando como animal, mas ainda não chegou a mim por bondade divina, quer dizer que a próxima etapa, essa Negatzarat vai chegar para a própria pessoa. E aonde foi que tudo começou? Tudo começou que ele estava com inveja do amigo. Então o cachorro, ele late, a criança berra, o adulto, ele fala Lashon Hara. Ele vai falar mal do amigo. Tudo começou aí. E a Kadosh Baruch Hu, a Deus é a essência do bem. E a natureza de quem é bom é fazer o bem. Então Deus, ele primeiro, ele dá o sinal para a pessoa, olha, tá vendo? O mineral da sua casa foi afetado pela Negatzarat. Quer dizer, então alguma coisa nesse ambiente não tá boa. Depois, uma coisa mais próxima a você, o vegetal, sua mesa, sua cadeira, tá vendo? Está se aproximando da pessoa, então para de falar Lashon Hara antes que a coisa chegue até ele. Ele continuou, chegou já para o animal, para a roupa de lã. Ele continuou, aí chega para ele próprio, e aí ele entra num problema sério. Qual é o problema? Ele vai ser isolado. Então, quer dizer, no meio das pessoas, ele estava falando mal de todo mundo. Ele achava que se alguém merecia alguma coisa era ele, e se alguém recebeu alguma coisa que não fosse ele, tem algum defeito. Ele estava falando mal de todo mundo, ele estava colocando a mulher contra o marido, ele estava colocando um amigo contra o outro. Então, por causa que ele fez as separações, no fim ele próprio é separado do público, até que passe a nega, até que a nega desapareça. Então, nessa hora que ele está sozinho, aí ele começa a meditar, ele fala, Deus, pela sua enorme bondade, primeiro fez acontecer no mineral para indicar para ele mudar esse comportamento. Depois Deus fez acontecer no vegetal, depois no animal, quer dizer, ele já deveria ter entendido antes. Continuação da história. Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade consumista. Então, primeira coisa, uma pessoa compra um apartamento. Aí já ele fala, eu trabalhei, ganhei e comprei um apartamento. Aí o outro é obrigado a comprar também. Por quê? Porque, olha, esse correu atrás, então ele é obrigado também a correr atrás. Aí a mulher de um já incentiva a mulher do outro, fala, olha, meu marido correu atrás, o seu não corre, então tá vendo que o meu marido é melhor do que o seu, agora coloca o seu para correr também. E aí é como você coloca um dominó ao lado do outro, todos em pé, você derruba um, derruba todos. Então já a mulher já começa a odiar o marido, que olha, o marido da vizinha correu atrás e comprou apartamento e a gente está aqui pagando aluguel. E daí por dentro, quer dizer, não tem fim na coisa, porque depois que ele compra o apartamento, aí o vizinho já comprou 2. Aí olha, o vizinho correu atrás, ele comprou 2 apartamentos. Aí depois que a pessoa se rasga para comprar um segundo apartamento, o vizinho já está no 3º, 4º. Como ele chegou a isso? Então a pessoa chega numa situação que também por autodefesa ele começa a falar mal do outro. Ele fala, peraí, eu estou sendo pressionado para ter o que o outro tem e Deus me livre, eu não vou conseguir ter o que o outro tem. Então, por quê? Porque trabalhando honestamente não se chega a isso. Então ele, por autodefesa, também começa a falar Lashon Hara. Então, Kadosh Baruch Hu sabe, cada caso é um caso vai ser mais grave, um caso vai ser menos grave, mas tudo é ruim. Quer dizer, não importa se ele falou Lashon Hara
é porque ele achava que ele merece e o outro não merece. Não importa se ele falou Lashon Hara para se defender do que estão acusando ele, de ele não tá correndo atrás e o outro sim correu atrás, e ele vai tentar justificar falando mal do outro. E cada caso é um caso. É claro que o castigo de um não vai ser como o castigo do outro, mas as duas coisas são proibidas. Então a gente deve evitar de falar Lashon Hara, mesmo para se defender. Mesmo quando a gente está sendo atacado e a gente pode se defender desviando esse ataque para outra pessoa, mas a Halakha em relação a isso é igual. Quer dizer, com certeza o Tribunal Divino está julgando o que é mais grave e o que é menos grave. Mas proibido é proibido igual. Como você falar assim, eu vou comer um porco, um javali inteiro, um porco inteiro, eu vou comer um porquinho pequenininho. Então, o porquinho pequenininho também é um porquinho. Então, é claro que é mais grave o porco maior, mas o porco menor também é grave. Então, voltando ao assunto, por causa que essa pessoa, ele falou mal do outro, e talvez os comentários, eles vão andando, a comunidade é pequena, os comentários, eles mudam de bairro para bairro, quando volta para o primeiro bairro, ele já volta um pouco maior. E a purificação do Metzorah, da pessoa que tem a Negatzarat, ela é por meio de dois passarinhos, porque a característica do passarinho é que ele fica piando de um lado para o outro, ele indica o leve atrás, e um passarinho ele passa por shchitah, o outro passarinho é colocado no sangue do primeiro, e daí a gente vê uma indicação que mesmo que ele não falou uma coisa tão grave, como esse primeiro passarinho passou por shchitah, perdeu a vida, e o segundo tomou um banho lá no sangue do primeiro e foi libertado dentro desse ritual de purificação. Quer dizer, o segundo passarinho não morre, nos indicando assim que tem o caso mais grave, tem o caso menos grave, mas tudo está fazendo parte da mesma categoria. Quer dizer, tem um que morre, o outro se suja no sangue desse que morreu. Então, você pode falar, tá bom, um saiu vivo, mas esse que saiu vivo, ele também saiu molhado de sangue. Então, o assunto do Lashon Hara é uma proibição da Torá, e esse é o motivo, um dos motivos mais principais, que essa Negatzarat, essas manchas espirituais, elas aparecem. Vamos dizer que esse seria o principal motivo. Continuação, a nossa Parashá fala também sobre Tarat HaMishpachá, sobre pureza familiar, que a mulher, quando está com o sangramento, quando está menstruada, ela tem que depois se purificar e ir para o mikve. Isso a gente tem no nosso site, detalhes, e tem outros dados, assim, outros assuntos de purificação dentro da nossa parashá, mas o principal é isso. O principal, a Negatzarat, ela pode ser de cores diferentes, ela vem como manifestação espiritual, e o principal motivo dessa manifestação espiritual é o fato da pessoa falar mal do outro. E o motivo que a pessoa fala mal do outro, geralmente é esse retardo emocional, como a gente falou anteriormente. Então, para a gente sair disso, para a gente crescer, vamos dizer, deixar de ser um animal, deixar de ser uma criança pequena, para a gente crescer um pouco, a gente tem que fazer como o Rebbe falou, em relação a assuntos materiais,
a gente tem que olhar para quem tem menos do que nós, sempre. Quer dizer, sempre. Se você está pagando um aluguel no apartamento, então você tem que olhar para esse que mora embaixo da ponte e não para aquele que já comprou o apartamento e te deixou para trás. Em assuntos materiais, você tem que sempre olhar para quem está abaixo de você. Em assuntos espirituais, sempre olhar para quem está acima de você, sempre almejar crescer mais. E dessa maneira você nunca vai falar o Lashon Hara e você vai ficar longe dessa negatzarat. A negatzarat não vai te pegar. Muito obrigado para todos. E dizem que eu tenho uma voz muito meiga, que de vez em quando dá um pouquinho de sono, então eu recomendo assistir as minhas aulas de noite, antes de dormir. Se você não adormece depois da primeira aula, pode colocar desde o começo de novo. É uma esgular para insônia. Então, muito obrigado. Tudo de bom, muito sucesso. Kol Tov.